Bom, então pessoal, eu vou dar início à nossa 12ª aula. Hoje eu vou falar sobre tipos de vetores aleatórios e independência entre variáveis aleatórias. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à prova, ligue o microfone aí por gentileza ou escrevam no chat. Se não tiverem, quiserem deixar para o final da aula também, pode ser uma opção. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à prova, eu resolvo para vocês, certo? Eu acho que a prova estava bem fácil, espero que vocês tenham resolvido bem. Então vamos aqui para tipos de vetores aleatórios. E eu vou considerar um espaço de probabilidade, mas eu não preciso mais ficar falando, então seja ômega AP um espaço de probabilidade, eu já vou iniciar dizendo seja x um vetor aleatório, e esse x é um x com tio embaixo, certo? Cuja medida induzida é P de x com um x aqui embaixo, e cuja função de distribuição acumulada é f de x. Então esses dois conceitos foram definidos já nas últimas aulas. Acredito que vocês não tenham nenhuma dúvida em relação a eles. Então, o x ele é um vetor aleatório, então existe um espaço no qual ele está definido. Existe o ômega AP, certo? Só que eu não vou precisar deles nesse momento para dizer que tipo de vetor é. Se é um vetor aleatório discreto, ou um vetor aleatório contínuo, ou um vetor aleatório misto. Eu só vou precisar desses dois conceitos aqui. Eu vou precisar apenas da medida induzida pelo vetor e de sua função de distribuição acumulada. Então, vou iniciar o vetor aleatório com o vetor aleatório discreto. E vou dizer o seguinte. Se existir um x cortado aqui, para ficar um pouquinho mais fácil de entender qual é a dimensão desse vetor aleatório, eu vou dizer que a nossa função de distribuição acumulada vai do RK, portanto o x til tem k componentes no 0, 1, perfeito? Se existir um x cortado no RK, tal que seja inumerável então, infinito é inumerável ou finito. Se existir um x cortado é inumerável, vou colocar aqui ou finito, tal que a probabilidade induzida pelo x vetor desse conjunto é igual a 1. Então, se existir isso, a nossa variável, o nosso vetor aleatório é um vetor aleatório discreto. Vocês percebam que é a mesma definição lá para variáveis aleatórias, a única coisa que muda, eu substituo a variável pelo vetor e eu substituo o R pelo RK. Perfeito? E aí a mesma observação vale aqui. Uma observação é a seguinte. Se a imagem do nosso vetor for inumerável, for finita ou inumerável,
então o nosso vetor aleatório é discreto. Sai por uma constatação de que se existe esse x cortado, uma constatação na verdade que a probabilidade da imagem é sempre 1. Tá? Pois a probabilidade de estar na imagem, aí, qualquer valor da nossa variável aleatória é sempre 1. É a probabilidade do x a menos 1 da nossa imagem. Então, é a probabilidade do ômega, que é 1. E aí, portanto, o x cortado ele pode ser simplesmente definido como x tilde ômega. Ou seja, existe um conjunto finito ou enumerável cuja probabilidade é 1. Lembrando também que nós podemos escrever isso aqui, ele também pode ser escrito dessa outra forma aqui. É a probabilidade do nosso x pertencer a esse x cortado. São duas notações que significam exatamente a mesma coisa, tá? Essa notação significa exatamente aquela. Então essa é a famosa definição do vetor aleatório. A medida de probabilidade induzida, vou colocar uma segunda observação. Note que podemos escrever aqui a probabilidade de um boreliano qualquer B, ele pode ser escrito como a soma para todo x. E agora eu vou colocar um tiozinho embaixo desse x também, que ele agora vai ser um elemento do nosso x cortado, da probabilidade do x igual a esse xzinho cortado, esse xzinho tio, vezes a indicadora do xzinho tio pertencer ao conjunto B. Então essa aqui é a forma geral para você calcular qualquer probabilidade. Você pode usar essa fórmula aqui. Então na definição eu vou deixar em verde. E sempre que você tiver um vetor aleatório discreto, você tem a medida induzida por x, pelo vetor aleatório, e você consegue calcular as probabilidades de qualquer boreliano. Vou colocar uma vírgula aí. Isso aqui tem que valer para qualquer boreliano. Se ele estiver fora desse x cortado, vai dar 0, perfeito? Isso aqui tem que valer para qualquer boreliano no RK. Xão tios. Perfeito, obrigado. Aqui, né? Perfeito, obrigado, é isso mesmo. Então, sempre que eu esquecer, vocês já me avisem para não passar adiante. Perfeito. Alguém mais? Acho que alguém mais falou? Vitor, né? Ele não precisa ser necessariamente um produto cartesiano. Imagina que o K seja igual a 2, perfeito? Vamos fazer aqui um desenho só para você entender que não precisa ser necessariamente um produto cartesiano. Imagina que você está no R2. Aí você tem aqui os valores possíveis, que é o R2, certo? E aí eu vou dizer o seguinte, que no meu x cortado ele pode ser o valor 1, 1, 2, certo? E 2, 1, por exemplo. Esses 3 pontos aqui. Isso aqui não forma um produto cartesiano. Mas é um subconjunto do R2.
seria um produto cartesiano se tivesse mais um ponto aqui, certo? Aí esse quadrado aqui seria um produto cartesiano. Só pense no seguinte, produtos cartesianos formam retângulos. Certo? Porque você vai pegar... Nesse caso é inumerável, então ele precisa ser inumerável aqui, né? Mas o produto cartesiano entre dois intervalos aqui, eu suponho que seja esse intervalo e esse outro aqui em cima. Quero o produto cartesiano entre esses dois intervalos aqui. Ele vai dar algo aqui no meio, né? Vai dar esse retângulo aqui. Qualquer coisa diferente de um retângulo não pode ser um produto cartesiano. Pode ser interseção entre produtos cartesianos ou pode ser união entre produtos cartesianos, mas nunca um produto cartesiano. Você concorda que esse cara aqui, ó, o primeiro que eu fiz, ele é a soma ele é a união entre dois produtos cartesianos. O primeiro, que é esse aqui, ó, o número 1, produto cartesiano, conjunto 1, 2. Ele vai me gerar esses dois pontos unido com o 2, produto cartesiano 1, desculpa. Certo? Esse aqui é a notação para representar esses conjuntos de pontos. Tem 3 pontos aqui, eu posso representar esses 3 pontos desse jeito. Porque o produto cartesiano vai ficar assim, ó, 1, 1, 1, 2. E é esse conjunto aqui, representado por esse produto cartesiano. União com 2, 1. Perfeito? E aí eu tenho agora 3 pontos. Os 3 pontos originais ali. 1, 2 e 2, 1. Entendido? Legal. Então vou apagar isso aqui. Não necessariamente é um produto cartesiano esse cara aqui. Ele é um conjunto, subconjunto do RK. Então você imagina só que o seu vetor aleatório pode ser bem genérico mesmo, certo? Ele pode estar definido nos racionais. Ele pode estar definido num subconjunto dos racionais. Certo? Sempre é possível usar o conjunto dos reais ou do RK para representar qualquer problema prático, mesmo que seja de contagem, tá? Você consegue porque você tem um subconjunto lá dentro dos reais que é contável, ou seja, ele tem uma abjeção 1 a 1 com conjuntos naturais e aí você consegue resolver o seu problema. Então é suficiente esse espaço aqui, todos os borelianos, onde está o boreliano? Aqui, ó. Esse conjunto aqui, essa família de subconjuntos, ela é suficientemente grande, ela é grande o suficiente para você modelar vários problemas práticos. Tá? Quase todos, eu diria. Só alguns aí que, por exemplo, aqui poderia ser infinito dimensional, aí você vai começar a cair em outros problemas. Mas para os problemas mais usuais aí do dia a dia, isso aqui é suficiente. Tá? Essa sigma álgebra de Borel aí é suficiente. Então, mais alguma dúvida, por favor, escrevam. Eu vou definir agora para vocês o vetor aleatório contínuo. Vou colocar como ponto número 2. Se a nossa f, função de distribuição acumulada do nosso vetor, for absolutamente contínua, ou seja, já vou colocar a definição aqui, ou seja, ela pode ser escrita como a integral de sua derivada. Notem que eu preciso ter k argumentos, né? Essa f ela tem domínio RK e contradomínio R, 0,1. Então ela pode ser escrita como a integral de menos infinito a t1, da integral de menos infinito a t2, etc., da integral de menos infinito a tk, da derivada, késima derivada, da f. E aqui eu coloquei... Eu vou colocar x aqui, tá? x1 minúsculo, 3 pontinhos até xk. Em relação a x1, em relação a xk. Tá? Aqui é derivada parcial, tá?
Deixa eu ver se eu apago e coloco certinho esse símbolo aqui. dx1. Então é uma derivada parcial da f. Você vai derivar f k vezes. Primeiro você vai derivar em relação a xk, depois derivar em relação a xk menos 1 e assim por diante, até derivar em relação a x1. Se isso aqui acontece para todo t real, isso aqui tem que acontecer para todo t1, tk, todos eles nos reais, então o x-vetor é um vetor aleatório contínuo. Deixa eu colocar um pouco mais para o lado. E além disso, essa função aqui que é a derivada, késima derivada da sua função de distribuição acumulada, é a famosa função densidade de probabilidade conjunta. Dx vetor. Perfeito? Essa f aí, ela pode ser usada então, ó, sempre que eu tenho essa f, eu tenho a minha acumulada, porque basta calcular as integrais de menos infinito a t. Então, em todos os problemas práticos, eu posso enunciar apenas o seguinte: seja x vetor uma variável aleatória discreta, cuja função de probabilidade é dada por esse p de x aqui. E eu dou a forma do p de x. Com essa p de x, você consegue calcular as probabilidades de qualquer boreliano. A mesma coisa quando eu for me referir a um vetor aleatório contínuo. Vou dizer o seguinte: seja x um vetor aleatório contínuo cuja função de densidade de probabilidade conjunta é dada por f. E eu vou dar a forma de f. Baseando-se ou a partir da função f minúscula da função densidade, também conhecida como f dp, você consegue calcular a sua função de distribuição acumulada. E, além disso, pode-se... como é que eu fiz lá por causa do discreto? Deixa eu ver. Vou colocar podemos, para manter a coerência do... Podemos escrever que a probabilidade do x induzida por x em qualquer boreliano, ela pode ser escrita como a integral múltipla de menos infinito a mais infinito, menos infinito a mais infinito para todo mundo, dessa função densidade de probabilidade multiplicada por indicador do vetor x1 até xn nesse b. Então notem que com a função densidade de probabilidade você consegue calcular qualquer probabilidade desde que o seu b seja um boreliano. Vou colocar um aqui na frente. Então, para k igual a 2 tem uma integral dupla, para k igual a 3 tem uma integral tripla e assim por diante. Se vocês notarem aqui, essa soma
é uma soma, ó, esse x é um vetor, então é um vetorzinho, eu devo ter feito isso para vocês. Um exemplo que eu fiz foi no caso de espaço produto. Eu até lembro que eu fiz isso no espaço produto para vocês lá. No espaço produto eu dei um exemplo em que você tem um vetorzinho correndo aqui dentro desse conjunto x que está no RK. Essa soma ela pode virar uma soma dupla, tripla. Essa soma aqui no fundo você poderia escrever em termos de K-soma, se você quisesse, tá? Você tem várias formas de escrever essa soma aqui. Então ela tá relacionada com essa integral múltipla, porque a soma aqui ela também pode ser quebrada em K-somas, perfeito? Deixa eu ver o que mais eu posso dizer aqui sobre isso. Tá bom, acho que é isso, né? Observação. Eu posso calcular a função densidade de probabilidade de apenas x1 se eu quiser. E eu faço isso usando todas as propriedades que vocês já viram de função, distribuição acumulada. Isso aqui é possível fazer. Mas a forma que eu vou dar para vocês aqui é a integral de menos infinito a mais infinito, na integral de menos infinito a mais infinito, da sua função densidade de probabilidade conjunta. Só que agora eu não vou integrar em D1, eu vou integrar em D2, dx2, desculpa, dx3 e assim por diante até dxk. E assim por diante eu consigo as funções densidades marginais de cada uma. A f de xk eu também consigo a partir dessa integração aí. Só que agora eu vou integrar em x1, x2 até xk menos 1. É a mesma função densidade conjunta que eu vou colocar aqui na integração. Que é um kzinho, tá? Eu coloquei um n, mas é um k. Parece n, né? Deixa eu ver se eu escrevo direito. Agora eu vou integrar em x1, em x2 até em d de xk menos 1. Perfeito? Você consegue provar isso aqui. Eu vou pedir em algum exercício para vocês. Demonstre que f de x1 ele pode ser obtido dessa forma. Para k igual a 2, por exemplo. Deixa eu ver o que mais. Porque vocês têm que partir das propriedades da função de distribuição acumulada. O que acontece quando T1 vai para mais infinito, T2 vai para mais infinito e assim por diante, até o TK mais 1 vai para mais infinito. Isso aí ele recupera a função de distribuição acumulada do késimo do último termo. Tá? Então aí você pode usar as propriedades integrais e da função de distribuição acumulada para chegar naquela solução. Vou deixar isso aí como exercício para vocês. Recomendo que vocês tentem mostrar. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para dizer sobre esses dois pontos. Vamos ver aqui. Tá tudo certinho, né? Com x-til. Tá bom. Então tem também o misto, né? Misto é a mistura dos dois, pessoal. Exatamente da mesma forma que eu defini anteriormente. Se a sua f de x ela for escrita dessa forma aqui, alfa vezes um f1 de t1 até tk, mais 1 menos alfa de f2, em que f1 é uma função de distribuição acumulada de um vetor aleatório discreto e f2 é a função de distribuição acumulada de um vetor contínuo, de um vetor aleatório contínuo.
Função de distribuição acumulada. De um vetor aleatório discreto e o outro, como já disse, é de um vetor aleatório contínuo. Se isso acontece, então a nossa variável vetor aleatório x, tio, é um vetor aleatório misto. Só um adendo, tá, pessoal? Mandei uma mensagem para vocês. Não sei se eu mandei uma mensagem, mas eu cancelei a aula da sexta-feira, certo? Sexta-feira, ele é dia 21, amanhã é feriado, e na sexta-feira eles acabam emendando, se eu não me engano, isso está na agenda lá do IME. Então, é feriado, tá, pessoal? A gente não vai ter aula. Então, da mesma forma que eu defini variável aleatória mista, vetor aleatório definido da mesma forma. Vocês percebam que não há nada diferente. A única coisa diferente é que eu estou num espaço um pouco maior aqui. Em vez de estar no R, eu estou no RK. Em vez de ter uma integral, eu tenho uma integral, tenho K integrais. E a mesma coisa acontece com a variável aleatória discreta. Em vez de ter uma soma aqui em um espaço no R, eu tenho uma soma no espaço no RK, que tem que ser numerável, obviamente, se x tio, senão essa soma não faz sentido, certo? Então esse cara é inumerável ou finito. Então você consegue fazer o paralelo com variáveis aleatórias sem nenhum problema. Vou apresentar alguns exemplos. 2 exemplos aqui e depois na lista eu coloco alguns outros, tá? Vou dar um exemplo de vetor aleatório discreto e outro exemplo de vetor aleatório contínuo. Depois, na parte de independência, eu vou apresentar mais exemplos ainda. Utilizando o fato de que as variáveis aleatórias são independentes, eu consigo construir um vetor aleatório bem facilmente. A função de densidade de probabilidade conjunta, ela vai ser obtida de maneira fácil. Eu simplesmente pego o produto de todas as funções de densidade. Eu espero chegar nessa parte ainda hoje. Já são 3 horas, tem bastante tempo. Ó, dizemos que o nosso x é um vetor aleatório discreto multinomial, é uma generalização da variável aleatória binomial. Se a sua medida induzida satisfaz. Se essa probabilidade, certo, conjunta for igual ao n fatorial dividido por x1 fatorial, x2 fatorial e assim por diante até chegar no xk fatorial, vezes p1 elevado a x1 vezes p2 elevado a x2 e assim por diante até no pk elevado a xk. E aqui eu tenho uma indicadora para todo x1 até xk. Essa indicadora aqui, esse vetorzinho, ele precisa estar no nosso x cortado. E o nosso x cortado, deixa eu ver se está em cima da minha figura aqui. Não, está ótimo. Em que o nosso x cortado, nesse caso, ele vai ser eu vou coletar todo x1 até xk, que estão aqui no 0, 1 até n, elevado a k, ou seja, o produto cartesiano desses caras aqui.
tais que x1 mais x2, etc., até xk, essa soma aqui precisa ser igual a n. Então esse aqui é o nosso conjunto. Se você calcular aquela soma para o x1 variando aqui, o x1, x2, x3 até o xk, variando aqui dentro desse x cortado, vocês vão perceber que a soma dá exatamente 1. Então essa aqui é a função de probabilidade de um vetor aleatório multinomial. Vou fazer duas observações importantes. Primeira observação é que para k igual a 2, temos uma variável aleatória binomial. Antes da observação, deixa eu colocar a anotação, né? Porque daí com a anotação eu consigo fazer as observações de maneira mais resumida. Então a anotação para isso aqui, para esse vetor aleatório, cuja função induzida satisfaz isso, ou seja, a sua função de probabilidade tem essa forma. A anotação que eu vou utilizar é isso aqui, ó. Segue uma multinomial n, P1, P2, P3 até PK. Aqui claramente também os P's precisam ser maiores ou iguais a 0 e menores do que 1. Todos eles precisam estar entre 0 e 1. E a sua soma precisa ser exatamente igual a 1. Tá? Eu preciso necessariamente que isso aqui seja satisfeito. Então deixa eu até colocar isso aqui um pouco mais para baixo. E eu vou colocar essas condições aqui lá para cima também. Então isso aqui precisa acontecer. Vou colocar uma vírgula. Eu tenho essas duas outras condições aí que precisam ser satisfeitas, senão aquela medida não é uma medida de probabilidade, né? Isso aqui não vai ser uma medida induzida, porque ela precisa satisfazer as propriedades de uma medida de probabilidade. Então a notação é x segue uma distribuição multinomial, n, P1 até PK, todos eles estão entre 0 e 1 e a soma é igual a 1. Quando o k for igual a 2, a multinomial, a gente tem o seguinte, aqui x, tio ele vai ser x1, x2, eu tenho apenas duas variáveis lá. Perfeito? Tenho x1, x2. Só que x2 é exatamente igual a n menos x1. Cria uma certa irrelevância em x2, porque o x2 pode ser representado em termos do x1. Vocês concordam? Porque olha só, dado que ele está dentro desse x cortado, ele precisa satisfazer uma restrição. Todos os x1 e x2 eles precisam satisfazer a restrição. Qual é no caso? Quando k é igual a 2, eu tenho só x1 e x2, duas componentes. Então eu tenho que x1 mais x2 tem que ser exatamente igual a n, portanto x2 tem que ser igual a n menos x1. Então onde tiver x2 aqui, eu vou colocar n menos x1 e o P2 ele vai ser 1 menos P1. Então notem só o seguinte, que quando k é igual a 2, o meu vetor se reduz a isso e a sua variável x1 ela vai ter uma distribuição binomial n, P1. E o x2 ela vai ser igual em distribuição a n menos x1. Segunda observação é que se o n for igual a 1, então temos e k igual a 2, temos que o x1 ele vai seguir uma distribuição de Bernoulli P1.
E o x2 ele vai ser igual a A1 menos x1. Observação 1, observação 2. Então essa variável multinomial ela serve também para modelar a intenção de votos. Se você for calcular a marginal de x1 aqui, ou seja, se for somar em todas as possibilidades de x2, x3 até xn, você vai chegar numa binomial NP1. Se você for somar agora em x1, x3 e até xk, deixar apenas o x2, achar a marginal de x2, você vai notar também que o x2 tem uma distribuição binomial NP2. E assim por diante. Cada uma delas marginalmente tem uma distribuição binomial com a sua respectiva probabilidade de sucesso. Então, bom, enfim, esse modelo multinomial ele é bem importante para a prática, vocês já devem ter visto, mas ele serve para modelar a intenção de votos, poderia servir. Então esse aqui seria o meu exemplo para vetores aleatórios discretos. E para contínuo, eu vou falar sobre a normal multivariada. Tá todo mundo me escutando ainda, pessoal? Ótimo, obrigado. Então o segundo exemplo vai ser a distribuição normal. Dizemos que o vetor x é um vetor aleatório normal multivariado. Se a sua função densidade de probabilidade conjunta é dada por dois π aqui no denominador. Isso aqui vai ficar k elevado a 2. Então a dimensão aqui do nosso vetor tem k componentes, esse k é o mesmo k que está aqui, certo? Aqui eu vou ter um determinante, vou escrever assim, ó, det, para ficar claro que é um determinante. Determinante de uma matriz sigma elevado a meio, vezes exponencial de menos meio. E aqui eu vou ter x-til menos mi-til transposto sigma menos 1 x-til menos mi-til, em que o nosso x-til ele é esse vetorzinho que tem aqui dentro, x1, x2 até xk. Esse mi-til ele é um vetorzinho que contém mi1, mi2 até mik. E sigma é uma matriz simétrica positiva definida. Então, para quem já viu álgebra linear, uma matriz simétrica, acho que é que todo mundo sabe, que deve ter sido visto aí até no ensino médio. Agora, a matriz definida positiva, você precisa ter a noção de álgebra linear. E sigma é uma matriz definida positiva, se e somente se os seus autovalores são estritamente maiores do que zero. Então é uma forma de definir matriz positiva definida. Mas tem aí a definição também de matriz positiva definida, se ela é isso aqui, ó.
Z transposto sigma Z. Isso aqui é maior do que zero para qualquer Z no RK. Diferente de zero, obviamente, né? Porque se ele for igual a zero, isso aqui zera automaticamente. Então, sempre que eu faço esse produto, Z transposto sigma Z, tem que sempre dar positivo, maior do que zero. Então, eu consigo mostrar que isso aí ocorre se e somente se os autovalores de sigma são todos positivos, ou seja, estritamente maiores que zero. Vou deixar essa observação aqui. Observação. Sigma é definida positiva, se e somente se. Isso aí acontece. Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Se o K for igual a 1, você volta para normal univariada. Então, eu vou colocar a notação aqui. O nosso x-vetor ele segue uma distribuição normal K variada, casinho aqui embaixo, com o vetor μ. Esse vetor, mais para frente, vocês vão perceber que ele é um vetor de médias. A esperança do x-til é exatamente igual a μ. E sigma vai ser a matriz de variâncias e covariâncias. Essa matriz sigma ela contém na diagonal as variâncias de x1, x2 até xk. E fora da diagonal ele contém as covariâncias. Tá? Mais para frente nós vamos discutir isso aí com mais cuidado. Aqui é só para introduzir o vetor aleatório. Ainda não vou falar sobre as suas propriedades. Tá? É só para você entender que existe esse vetor aleatório e a sua função densidade é dada por essa aqui, por essa expressão. Então essa aqui é o nosso vetor aleatório normal multivariado. A primeira observação que eu tenho é, se o K for igual a 1, temos a normal univariada. Esse vetor se torna uma variável, né? Então o x1 ele tem uma distribuição normal μ1. E aí a primeira componente do sigma ele vai ser sigma 1, 1. Tá? Deixa eu escrever aqui o nosso sigma. Essa matriz sigma ela é desse tipo, ó, sigma 1, 1, sigma 2, 2, até no final vai ser sigma kk. Só para dar uma cara para esse sigma, o segundo elemento vai ser sigma 1, 2 e assim por diante até chegar no elemento sigma 1k. E essa é uma matriz simétrica, então tudo que tem aqui em cima espelha aqui para baixo, tá? Eu vou colocar um ponto aqui, só para representar isso. Se o K for igual a 1, eu tenho apenas uma redução aqui, vou pegar o primeiro elemento. Se o K for igual a 2, eu tenho uma bivariada, normal bivariada. E eu vou brincar com K igual a 2, tá? Para vocês verem que é possível obter algumas interpretações aí. Se K igual a 2, então o nosso x ele tem duas componentes lá dentro, x1, x2. E esses caras aqui, eles têm distribuição normal, conjunta, bivariada, com o vetor aqui μ1, μ2, eu vou representar apenas μ-til. E aqui a matriz sigma, ela vai ser dada por... Eu vou escrever aqui embaixo. Em que o nosso μ-til, ele vai ser o nosso μ1, μ2. E o sigma vai ser uma matriz 2 por 2. Aqui faltou dizer em cima que essa matriz K é uma matriz K por K, simétrica, né? Matriz K por K. Eu sei que fica implícito tudo isso, mas vale a pena aqui deixar escrito. Essa matriz K agora ela vai conter então sigma 1, 1 é a forma dela, sigma 1, 2. Sigma 1, 2 é simétrica, então esse termo tem que ser igual àquele, e aqui é sigma 2, 2. Perfeito? Ela precisa ser definida positiva.
Quando você tem uma matriz 2 por 2, você tem o seguinte, ó, sigma é definida, é positiva definida, eu sempre inverto os dois termos, é positiva definida. Nesse caso, C e somente C, os elementos de diagonal são positivos, ambos maiores que zero, e o determinante maior que zero. Isso só vale para o caso em que K igual a 2, tá, pessoal? Não vale para o caso K igual a 3. Isso aqui tem que acontecer. Quem que é o determinante numa matriz 2 por 2? É sigma 1, 1 vezes sigma 2, 2, menos sigma 1, 2 vezes sigma 1, 2. Então fica sigma 1, 2 ao quadrado. Isso tem que ser maior do que zero. Eu vou escrever a função densidade para quando K igual a 2. Veja bem, ó. Então a f de x, nesse caso, vai ficar desse jeito. Vai ficar 1 sobre 2π elevado a k, só que no caso k igual a 2, 2 dividido por 2, então vai ficar 2π apenas, vezes o determinante de sigma, matriz sigma maiúsculo, exponencial de menos meio, x-til, esse x-til tem duas componentes, x1, x2, menos μ1, μ2, transposto, vezes sigma menos 1, vezes x-til menos μ-til. Eu acho que eu não vou conseguir passar a independência hoje, porque aqui eu vou ficar provavelmente bastante tempo aqui. Ó. Vamos ver quem que é o determinante de sigma. Então, ó, o determinante de sigma, eu já sei, né? Note que é só fazer a conta. O determinante de sigma, ele é, olha a forma da sigma, então. É sigma 1 vezes sigma 2, 2, menos esses dois, a multiplicação dos dois. Vai ficar sigma 1, 1 vezes sigma 1, 2, menos sigma 1, 2 ao quadrado. Perfeito? E quem que é sigma a menos 1? Uma matriz 2 por 2 é muito fácil, né? Como é que a gente faz uma matriz? Eu inverto os termos, né? O sigma 2 vai lá e o sigma 1 vem cá, e eu coloco o menos 1 ali. E divido pelo determinante, não é isso? Então aqui eu vou colocar o determinante de sigma. E aqui eu vou colocar a matriz das adjacências, se eu não me engano, né? Eu inverto os elementos da diagonal, isso vale para uma matriz 2 por 2. E eu multiplico por menos 1. Então se eu pegar e multiplicar agora essa matriz por essa, tem que dar identidade necessariamente. Então agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer essa multiplicação toda aqui para ver o que me resta, né? O que sobra ali. Fazendo essa multiplicação, a nossa função densidade conjunta de x1, x2 vai ficar assim, eu vou substituir o determinante por essa... Aqui tem meio, tá? Faltou um meio aqui em cima. Determinante elevado a meio. Então vai ficar 1 sobre raiz quadrada dessa quantidade, tenho 2π aqui fora, raiz quadrada de sigma 1, 1 vezes sigma, aqui é sigma 2, 2, tá, pessoal? Sigma 1, 1 vezes sigma 2, 2 menos sigma 1, 2. Sigma 1, 2 ao quadrado. Então essa primeira parte aqui tá fácil. Agora eu quero pegar esse núcleo aqui e multiplicar. Quando eu vou ter que multiplicar isso aqui, certo? x1 menos μ1, x2 menos μ1. Isso é um vetor multiplicado por uma matriz. É uma forma quadrática, certo? Então eu já vou colocar a fórmula aqui. Mas eu espero que vocês façam a conta. Então o determinante eu já vou colocar. Substituir essa matriz aqui, eu vou ter um determinante no denominador, que é justamente essa quantidade que está aqui embaixo. Eu vou colocar ela então, sigma 1, 1. Vezes sigma 2, 2, menos sigma 1, 2 ao quadrado. Então esse é o nosso determinante. Vezes, eu vou fazer direto aqui já a solução final, porque senão a gente vai levar muito tempo. Então fazendo esse produto aqui em cima, pessoal, esse produto aqui, substituindo o x pelo que ele vale, substituindo o μ pelo que ele vale, fazendo a subtração de cada componente, e aí multiplicando aqui por essa matriz de adjacências, a gente vai chegar nessa solução aqui, vai ficar
abre parênteses, vai ficar x1 menos mi1 ao quadrado, vezes a primeira componente, vezes sigma 22, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, deixa eu ficar grande aqui, vamos ver se eu consigo deixar assim. Sigma 1, 2, mais o quadrado do segundo. Então, como é uma forma quadrática, se vocês fizerem aí o produto, vocês vão perceber que vai dar isso aqui. Multiplicado por sigma 1, 1. Aí eu fecho. Esse produto aqui, pessoal, essa forma quadrática, quando você faz a multiplicação, termo a termo, elemento a elemento, você vai chegar nessa quantidade aqui. Perfeito? Notem o seguinte agora. Se... Eu sei que está embaixo da minha figura ali, né? Vocês não devem estar vendo, deixa eu ver. Está um pouquinho em cima, né? Eu vou tirar para vocês olharem direitinho aqui. Isso. Notem o seguinte, olha que interessante. O que acontece se o sigma 1, 2 for igual a zero? Se sigma 1, 2 for exatamente igual a zero, esse termo aqui vai ficar igual a zero. Esse termo aqui vai ser igual a zero. E olha como é que fica. A nossa f, ela vai virar o produto entre duas densidades. Vai ficar raiz quadrada de sigma 1, 1 vezes sigma 2, 2 vezes exponencial de menos 1 meio, sigma 1, 1 ao sigma 1, 2, sigma 2, 2, desculpa. O sigma 1, 2 ao quadrado vai ser zero, ele some daqui, perfeito? Então vai ficar esse termo agora, x1 menos mi1 ao quadrado, vezes sigma 2, 2, mais x2 menos mi2 ao quadrado, vezes sigma 1, 1. Agora, fazendo as devidas simplificações, o sigma 2, 2 aqui do numerador vai embora com o sigma 2, 2 do denominador, vai sobrar apenas sigma 1, 1 aqui embaixo. E a mesma coisa vai acontecer com esse segundo termo. Eu vou ter que ganhar um pouquinho de espaço aqui em cima, vamos ver se eu consigo. Vamos tentar. E, portanto, veja bem que interessante. Eu vou ter o produto de duas funções de densidade aqui. Ó. Isso aqui vai ficar a função densidade do x1 no ponto x1 vezes a função densidade de x2 no ponto x2. Em que essa primeira função densidade é de uma normal mi1 sigma 1, 1. E essa outra vai ser uma função densidade de uma normal com parâmetros mi2 e variância sigma 2, 2. Isso aqui vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 2π, raiz quadrada de sigma 1, 1. Se vocês forem lá na distribuição normal, vocês vão perceber que é isso. Vai ficar exponencial de menos meio sigma 2, 1, 1, vezes x1 menos mi1 ao quadrado. Então essa é a primeira parte. A segunda parte vai ser exatamente a mesma coisa, só que substituindo agora x1 por x2. Vou ver se eu consigo ganhar um pouquinho de espaço aqui. Deixa eu fazer assim. E agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tanto é que eu vou copiar e colar. É vezes essa mesma quantidade. Só que no lugar agora, tudo que tem 1, eu coloco 2. Então essa aqui é a função densidade de uma normal e essa outra também é a função densidade de uma normal.
E olha que interessante, quando o sigma 1, 2 é igual a zero, eu consigo escrever a função densidade conjunta de x1, x2 como o produto de duas funções densidade, uma da de x1 e outra da variável aleatória x2. Se o sigma 1, 2 for igual a zero, então só repetindo aqui, tá? Então, a f de x1, x2, a da conjunta, é igual ao produto. Imagina o seguinte, ó, que aqui está x1, x2. E aí eu teria um terceiro eixo aqui para mostrar a sua f, a conjunta, tá? F de x1, x2 aqui. Perfeito? Imagine que tem um terceiro eixo aqui. Só que em vez de mostrar a curva, que é um chapéu, vai dar aqui, eu vou mostrar as curvas de níveis aqui. Curvas de nível. Tá? Aqui suponha que esteja o seu Mi1 e aqui suponha que esteja o seu Mi2. Então deixa eu colocar minha foto de novo porque eu vou fazer um movimento. Queria que vocês... Isso. Essa função densidade conjunta, ela gira em torno desse ponto Mi1, Mi2. Aqui é como se ela fosse o ponto, é um chapéu. Imagina que aqui tem um chapéu que ela vai decaindo para todos os lados. Tá? Quando o sigma 1, 2 é igual a zero, você vai imaginar aqui, ó, curvas de níveis, né? Como se fosse uma montanha isso aqui. Ó. Isso aqui é uma circunferência perfeita, que eu não consigo fazer a circunferência perfeita, tá? É como se ela viesse de cima desse ponto aqui, de cima de x1, x2 e fosse decaindo aqui como se fosse um chapéu, certo? Uma montanha. E essas curvas aí são curvas de níveis. Quando o sigma 1, 2 é igual a zero, eu tenho algo desse tipo. Quando o sigma 1, 2 é negativo, menor do que zero, eu tenho outras curvas de níveis. Vou desenhar para vocês aqui. Então, usando o mesmo Mi1 e o mesmo Mi2. Esse Mi1 e Mi2, ele é um vetorzinho que indica onde está o pico da distribuição. Um ponto máximo da f, se você for olhar a sua f lá multivariada, você vai perceber que o ponto máximo dela ocorre quando x1 é igual a Mi1 e o x2 é igual a Mi2. E a partir daqui, ó, se o sigma 1, 2 for negativo, então você vai ter algo desses tipo aqui. Ó. As curvas agora elas vão ser mais ou menos assim. Deixa eu tentar fazer um pouco mais pronunciado. Ou seja, ela é a mais apertadinha, existe uma... Você vai conseguir interpretar como se houvesse uma relação negativa entre o x1 e x2. E o inverso ocorre quando o sigma 1, 2 é positivo. For maior do que zero, então aí você tem algo invertido. Agora é algo assim. Espera aí. Não estou conseguindo desenhar bem, mas... São elipses perfeitas, tá, pessoal? Eu que não estou conseguindo desenhar direito aqui. Tudo bem? Então você teria essas formas aqui. É interessante você tentar plotar isso em algum software que mostre curvas no R3. Então você vai dar os valores de x1, x2, vai dar o formato dessa f e ele vai plotar curvas de níveis aí desse tipo. Pessoal, alguma dúvida em relação a esse tópico? Tipos de vetores aleatórios? Então você tem vetores aleatórios discretos, vetores aleatórios contínuos e vetores aleatórios mistos. Eu não vou dar exemplo de vetores aleatórios mistos,
gostaria muito de entrar na definição de independência entre variáveis aleatórias. Se alguém tem alguma dúvida, por favor.